Pessoal, vamos fazer a nossa introdução aqui ao Machine Learning, o aprendizado de máquina. A inteligência artificial, ao longo da história, é um processo de inovação, pesquisa e geração de riqueza. É muito comum que muitas áreas permaneçam imutáveis ao longo da história. Por exemplo, o papel, a escrita, algumas coisas se mantêm muito constantes durante a história. Porém, quando a gente está mexendo com inteligência artificial, é uma coisa que tem menos de 100 anos e a capacidade que ela tem de mudar as coisas, de gerar riqueza e de gerar inovação e pesquisa é absurda. Isso impacta diretamente no nosso ganho de performance. Provavelmente vocês já perceberam isso na autonomia que as coisas podem ser feitas. Reduz uma quantidade absurda de custos e dá uma economia de tempo gigantesca também. Então vamos lá, vamos começar com o Alan Turing só para a gente entender da onde que essas coisas vêm, como que é o caminho para a gente chegar até aqui onde a gente está hoje. O Alan Turing está lá naquela questão da Segunda Guerra lá e ele tem um problema de decodificar códigos alemães. Ele simplesmente percebeu que com as melhores inteligências da época, com todos os esforços, eles só conseguiam decodificar o código no final do dia, na última hora, quando já não servia mais para nada e tinha que começar o trabalho tudo de novo, porque a máquina alemã no dia seguinte reiniciava toda a encriptação. Então ele tinha um problema gigantesco de tempo. A partir disso, a equipe dele começou a tentar entender como que eles iam fazer para resolver isso mais rápido. Eles então decidiram construir uma máquina. Basicamente, o que a máquina tinha que fazer é encontrar um padrão naqueles códigos o mais rápido possível para que eles conseguissem encontrar a informação que eles estavam buscando. E o mais interessante, o Alan Turing estava numa viagem muito louca porque ele estava começando a inventar as primeiras máquinas que eram 100% automatizadas e que já estavam fazendo alguma atividade humana numa performance muito alta. E ele começou a filosofar e começar a tentar entender se aquilo algum dia ia pensar. E esse é um dos artigos mais importantes do Alan Turing sobre inteligência artificial que levanta essa pergunta. As máquinas podem pensar? Isso foi tão importante que essa frase eu considero que ela é um paralelo do ser ou não ser do Shakespeare. Porque é um momento que tem uma pergunta que tem tantas respostas e tantas possibilidades que a gente não sequer consegue se encontrar e sequer consegue se entender do que está acontecendo. Bom, o que é importante do Alan Turing? Ele estava metido numa coisa que era muito repetitiva e muito mecânica e altamente robótica. E isso permitiu que começasse a surgir os computadores e os computadores começaram a fazer certas automatizações. Por exemplo, fazer pequenos joguinhos e coisas bem simples. Então, nesse livro, por exemplo, de inteligência artificial do Russell e do Norvig, que é uma das bíblias da inteligência artificial da primeira geração, ele chega à seguinte conclusão. Na primeira vez que um ser humano perdeu no jogo da velha, que é um joguinho super simples, é como se a gente tivesse descobrido que a gente não está sozinho e que agora tem um adversário que consegue fazer uma coisa que até então só seres humanos faziam. Não tinha como você perder do jogo da velha antes dos computadores. E a forma como esses joguinhos jogavam, o programador tinha que compreender o jogo, tinha que compreender as regras e ele ia criando manualmente todo um passo a passo, todo um processo que chegava no fim e ganhava. Nesse jogo da velha, o computador ou ganhava ou empatava, ele nunca perdia. E esse princípio foi levado aos extremos. Então, por exemplo, essa IA programada foi a mesma IA que ganhou do Kasparov no jogo de xadrez. E isso começou a criar um certo incômodo nos desenvolvedores porque eles queriam fazer uma coisa que fosse como ser humano, muito mais autônomo. E todo esse tempo perdido fazendo um jogo de xadrez, que tinha que entender as regras, que tinha que fazer todo o processo de codificação, e as pessoas já estavam criticando nessa época, falaram assim, cara, esse programa aí, ele é muito manual, ele sabe todas as jogadas, ele é praticamente um algoritmo de busca e só, é igual fazer busca em banco de dados, isso não é inteligente, e essas críticas e essa forma manual de fazer as coisas estavam incomodando demais as pessoas. Paralelamente estava acontecendo uma outra coisa que se chamava redes neurais, e que estava começando a aprender com dados, e ao invés de ser aquele programinha cheio de if-else, aquele programinha todo manual, ele já era um programa mais autônomo que buscava soluções sozinhas e que aprendia a partir de dados. E a forma como uma rede neural aprende é ajustando parâmetros e não fazendo if-else. Ela tem um monte de caminhos que ela pode percorrer, ela ajusta alguns parâmetros que a gente chama de pesos e ela encontra o caminho para encontrar a melhor solução sozinha, de forma automática. Nessa época aqui, em 1958, a notícia foi a seguinte, quando a primeira rede neural foi feita na prática, que se chamava Perceptron, pelo Frank Rosenblatt. A Marinha revelou hoje o embrião de um computador eletrônico que espera ser capaz de andar, falar, ver, escrever, reproduzir-se e estar consciente da sua existência. Como vocês já podem perceber, em 1958 ele mal fazia essas coisas. Hoje a gente já vê uns checks em algumas dessas coisas e a gente já está conversando e nós estamos inclusive criando chatbots para conversar com as pessoas. Falta dessa lista que me parece aqui ficar consciente da existência e se reproduzir. Mas ao mesmo tempo, apesar desse avanço e desses sistemas se autoajustarem como são as redes neurais hoje, e tinha uma certa questão que essas redes neurais não conseguiam avançar
avançar sozinha. Ela sempre precisava de um ser humano ensinando, explicando para que lado que ela tinha que ir, criando um banco de dados, criando uma base de dados, e a partir dessa base de dados a coisa ia para frente. E aí algumas pessoas começaram a falar assim, bom, a gente precisa dar algum objetivo, a gente precisa fazer com que essas IAs aprendam e tomem uma direção de forma autônoma. E aí começam a surgir, por exemplo, o aprendizado por reforço e as IAs que trabalham por recompensa. Esse tipo de IA é bem comum a gente ver sendo aplicadas em jogos, né? Então, por exemplo, o AlphaStar, que é uma IA que joga StarCraft, que é esse joguinho aqui de estratégia, ele recebe recompensa, porque nos jogos é bem fácil você ter o teu score e você ter a tua quantidade de vida e ter a quantidade de objetos, e você consegue, a partir desses números que são muito fáceis de obter, conseguir fazer uma conta para saber se você está indo no caminho certo, para você conferir se você está marcando pontos, para você saber se você está perdendo vida, e por conta disso é muito tranquilo de você fazer uma recompensa e explicar uma recompensa. O AlphaStar, em 2019, foi a primeira inteligência artificial a derrotar um jogador profissional de alto escalão. E esse é da DeepMind, é da Google. E aqui nesse gráfico vocês já podem ver, ó, esse mana aqui, mana são seres humanos jogando. A inferência crua, ou seja, você pegar os dados direto do computador, em 3 dias já estava jogando melhor que os seres humanos. E a inferência com câmera, em aproximadamente 4 dias e meio, já estava ganhando dos seres humanos. Isso é bem interessante, porque como que eles conseguem chegar nisso aqui? Os primeiros modelos, em geral, surgem a partir de jogadas com os seres humanos, e depois eles começam a aplicar uma coisa que se chama de self-play. Uma vez que a máquina já sabe jogar, você coloca ela para jogar com outra inteligência da mesma qualidade dela, e ela começa a evoluir e se torna inderrotável. Então a gente começa a entender agora mais ou menos o que está acontecendo na área de inteligência artificial. Existem inteligências que são programadas, existem inteligências que são arquiteturas, e existem inteligências que trabalham com recompensa. Quando ela é programada, ela tem um grande problema, que você perde muito tempo programando, mas ela tem alta performance, ela pode ser muito rápida. Mas às vezes ela pode criar problemas de uso de memória exponenciais, que quanto mais você melhora ela, mais ela gasta memória, mais ela consome processamento. As arquiteturas conexionistas, elas acreditam no princípio da mente, no cérebro, que se a nossa inteligência ela é feita de conexões, a inteligência aqui também tem que ser feita de conexões. Esses sistemas, eles são interessantes porque eles são mais ou menos como o nosso cérebro, ele tem um tamanho fixo, que é definido lá no começo, e ele usa esse tamanho fixo. Então, quanto mais ela aprende ou quanto menos ela sabe, o tamanho dela é sempre o mesmo. Isso é uma grande vantagem porque você consegue saber desde o início quanto de processamento sua máquina vai precisar. Os modelos de recompensa, por outro lado, eles têm uma forma muito fácil, muito interessante de trabalhar, porque ele vai sendo orientado e descobrindo o que ele precisa fazer, quais as ações que ele tem que tomar para atingir um objetivo. Porém, essa definição do que ele precisa fazer é um momento que precisa de um matemático muito especialista em matemática para conseguir chegar nesse objetivo. Então, por isso faz todo sentido que as arquiteturas de sistema tenham ficado nessa conexionista, que é das redes neurais, essencialmente conexionistas. E dentro desse contexto todo, existe o machine learning. Todas essas IAs, todos esses modelos podem ser ou não machine learning. E o machine learning é essa ideia de que você aprende com dados. Se você faz um programa de jogo da velha em que você dá todas as regras, ele não tem dados para aprender. Você já programou as informações, não tem o que ele precisa aprender. Nas redes neurais, por outro lado, não. Você manda um texto para ele. Então, aqueles dados que você envia, aqueles dados que você usa para treinar, são considerados a origem do conhecimento dessa inteligência. E por isso que a gente diz que eles aprendem com dados. Então, dentro do machine learning, vão ter alguns tipos de aprendizado. O aprendizado que é não supervisionado, que é quando a máquina ela é realmente um sistema autônomo, que não pergunta nada para ninguém e simplesmente vai sozinha. Isso aí, por exemplo, uma das coisas bem utilizadas que talvez muita gente do marketing aqui já usou, são sistemas de recomendação, sistemas de segmentação de cliente. É aquela coisa do Instagram, que você começa a clicar e dá 3, 4 cliques, a IA já entendeu quem que é você, já sabe tua vida toda, já sabe o que você gosta, o que você deixou de gostar. Em questão de segundos, já começa a recomendar produtos baseados no teu grupo, baseados naquela classe que você tem. A redução de dimensionalidade é uma coisa interessante. Às vezes a gente tem uma tabela que tem muitos dados, se a pessoa é alta, baixa, qual que é a cor dela, qual que é a cor do olho, quanto que ela ganha, e dependendo do problema que você vai resolver, você não precisa saber da cor do olho, você não precisa saber a altura dela, de repente você só quer saber o quanto ela ganha. E por conta disso, tem sistemas que encontram quais são as variáveis essenciais para você resolver um problema. Por outro lado, quando você está num aprendizado supervisionado, você geralmente vai passar o que é certo e o que é errado. Então, por exemplo, se você está querendo reconhecer imagens de cachorro e de gato,
Então você põe uma imagem de um cachorro e diz, isso é um cachorro. Você pega uma imagem do gato e diz, isso é um gato. Então você dá exemplos daquilo que você quer, você explica o que você quer e a partir desses dados a rede vai aprendendo. Isso é bastante utilizado, por exemplo, para classificação de imagens, como já falei, para fazer diagnósticos, né? Imagina que você está na medicina lá, você tem uma chapa ali, você quer saber um diagnóstico e alguma coisa assim, você a partir de certos dados de informação, você consegue dizer qual que é a doença. E também tem esse uso na regressão. Na regressão é mais ou menos quando você tem uma previsão do tempo, que você tem vários dias, você tem os dias de uma tendência que está subindo, uma tendência que está descendo, e você quer saber se aquela tendência vai continuar subindo, se aquela tendência vai continuar descendo. Nos modelos de regressão, eles tentam fazer uma conta aproximada que consegue encontrar o cálculo que faz a predição daquela tendência. E isso é feito automático, né? Você pode fazer uma previsão de mercado, uma previsão do tempo. E aqui embaixo no aprendizado por reforço, como você já podia imaginar, uma vez que você tem uma recompensa, você consegue aplicar isso em robótica, porque o teu robô vai ser recompensado por uma certa ação. Você consegue fazer jogos porque o seu jogo vai conseguir ser recompensado por um certo movimento, por uma certa atitude. E para o aprendizado de tarefas, uma vez que você pode calcular uma recompensa para alguma tarefa que você está tentando executar. E aí a pergunta, mas aonde que, por exemplo, uma LLM, um ChatGPT, um Gemini, um Claude, aonde que eles se encontram? Eles são não supervisionado, supervisionado ou aprendizado por reforço. Então, nós precisamos entender agora que nós estamos numa época avançadíssima da tecnologia. E a coisa é um pouco mais complexa. Vamos entender. Como que é um treinamento de uma LLM? A primeira coisa que a gente faz é pega um monte de dados da internet e vai fazer um treino com esse monte de dados. Esse aprendizado é não supervisionado. Porque, por exemplo, imagina que você quisesse fazer uma LLM aprender só essa frase. Ele quer só prever a próxima palavra. Então, quando ele encontrar a frase "The book is on", ele precisa adivinhar que a próxima palavra é "the". Então, você pega essa frase, você recorta ela, tira a palavra "the" e diz "The book is on", a resposta certa é "the". Se ele errar, você faz ele aprender um pouquinho mais. E aí, quando ele faz uma predição, você pega a palavra que ele previu e joga para o começo, "The book is on the", e agora ele tem que acertar a próxima. E agora ele deveria acertar a palavra "table". Então, para esse procedimento de ficar tirando uma palavra e jogando para frente, você pode pegar um livro e automatizar a leitura do livro inteiro e treinar um livro inteiro, treinar a internet inteira de forma automática. Então, isso é a etapa não supervisionada, que a gente chama de modelo sem censura. Nada aqui vai segurar a inteligência artificial, ela vai responder sem medo de ser feliz. Porém, quando a gente entra no site da OpenAI, a gente vê que a coisa é um pouquinho mais complexa. Ela é baseada em 3 etapas. Nessa primeira etapa, você pode ver aqui, ó, tem uma etapa de treinamento supervisionado, em que, dadas certas perguntas, as pessoas vão demonstrar como devem ser essas respostas. Isso a gente vai chamar da primeira etapa de ajuste fino de um modelo. E essa etapa é supervisionada. Então ele vai criar esse modelo que tem fine tuning, perfeito? Etapa 2. Aqui nessa etapa 2, ele vai pegar aquele modelo e vai começar a dar, por exemplo, 4 respostas e vai avaliar dessas 4 respostas qual que é a melhor e qual que é a pior. E é o ser humano que vai dizer qual que é a melhor e qual que é a pior. Isso aqui vai ser uma rede neural que eles vão chamar de modelo de recompensa. É uma rede neural que ela é treinada para dizer se a resposta é boa ou se a resposta é ruim. Nessa terceira etapa agora, finalmente, a gente pega a nossa primeira rede e começa a fornecer respostas para esse modelo PPO aqui, que é um aprendizado por reforço. E a resposta que esse PPO considera como a melhor resposta, ele joga para esse avaliador. E esse avaliador vai confirmar ou não se a resposta é boa. Se ela não for boa, o PPO vai se atualizar. E dessa forma você consegue fazer a atualização e o treinamento da rede neural inteira, porque é tanto dado, mas tanto dado, mas tanto dado, que se você não automatizar esse processo, você não consegue fazer um fine tuning decente. E aqui vocês conseguiram perceber, começou numa etapa não supervisionada, partiu para uma outra etapa supervisionada e terminou fazendo um aprendizado por reforço. E por isso que a inteligência artificial e o machine learning hoje, ele está num nível de aperfeiçoamento de altíssimo grau. Eu que acompanho essa área de inteligência artificial já há mais de 10 anos, quando eu vi o ChatGPT, quando eu vi essas arquiteturas, eu comecei a perceber, falei assim, cara, agora nós estamos entrando numa outra qualidade de modelos de inteligência artificial, que não é só mais uma gambiarra de muitas IAs misturadas, mas agora sim uma arquitetura de sistema que mistura com uma coerência muito bonita diversas formas de trabalhar com inteligência artificial. Gente, se vocês entenderam tudo que foi falado até agora, vocês vão conseguir se situar perfeitamente bem no mundo da machine learning e no mundo da inteligência artificial. E é isso aí, a gente se vê.